Que a paz de Jesus envolva o teu coração agora, alma querida. Que a luz dos bons espíritos toque tua consciência neste instante e te prepare para uma verdade que muito poucos têm coragem de dizer com clareza. Você já acordou com aquela sensação estranha de que algo no mundo mudou de um jeito que não consegue nomear? Não politicamente, não economicamente. Algo mais fundo. Um desconforto silencioso que vive nos ossos, naquele aperto no peito, que aparece quando você olha ao redor e pensa: isso não pode ser só o que estão me contando. Talvez você já tenha sentido isso em 2024, talvez em 2025. E agora, em 2026, essa sensação ficou mais forte do que nunca. Como se algo estivesse chegando, ou já tivesse chegado, sem que o mundo percebesse. Você não está ficando louco. E não está sozinho. Porque há algo que Chico Xavier sabia e repetia com aquela mansidão de quem carrega uma verdade pesada e precisa. Algo que os espíritos superiores comunicavam a ele há décadas. E que hoje, neste vídeo, você vai finalmente entender com a clareza que essa mensagem merece. Fique comigo até o fim, porque o que vou revelar aqui não é apenas informação. É uma chave. Uma chave que pode mudar completamente a forma como você enxerga o que está acontecendo no mundo e o que isso significa para a sua alma. É um sinal de que sua consciência já percebeu o que muitos ainda se recusam a ver. E ao escrevê-la, você acende um farol para outros irmãos que ainda caminham na escuridão da confusão. E agora, quero te pedir mais uma coisa. Escreva também o nome da sua cidade, porque esta mensagem está chegando a almas espalhadas por todo o Brasil. E quero saber de onde cada uma está assistindo. São Paulo, Salvador, Manaus, Porto Alegre, Fortaleza, Natal, Recife, Belém. Não importa onde você está. Cada cidade que aparecer aqui é uma semente de luz sendo plantada num novo solo. É uma alma que despertou. Importa que você está aqui. E que não está sozinho. Chico Xavier dizia que cada palavra dita com sinceridade percorre distâncias que os olhos físicos nunca poderiam medir. E hoje, neste espaço, a sua voz pode ser o consolo que outra alma precisava encontrar. E parte disso, no plano material, não é sem fundamento. Mas e se eu te dissesse que tudo isso é apenas a casca? Que o que está sendo chamado de grande reset no plano visível é o reflexo distorcido de algo muito mais profundo que acontece num nível que nenhum economista, nenhum analista político, nenhuma conferência internacional é capaz de alcançar? Existe um reset que não vai ser anunciado em nenhum noticiário, que não aparece em nenhuma ata de reunião internacional, que nenhuma instituição humana tem poder de impedir ou de acelerar. É o reset da consciência humana. E ele não começou em 2026. Ele já vem acontecendo. Silencioso, firme, irreversível. Como a maré que sobe sem pedir licença e sem avisar a ninguém. Mas antes de continuar, preciso que você entenda algo essencial. O medo que está sendo alimentado ao redor deste tema não é acidental, e compreender isso muda absolutamente tudo o que vem a seguir. Cada tragédia é amplificada por milhares de telas ao mesmo tempo. O pânico coletivo se espalha com uma força que ultrapassa qualquer outra energia da nossa época. Feche os olhos por um instante. Tente lembrar da última vez que você passou um dia inteiro sem receber uma notícia que gerou angústia, que apertou o peito, que fez o coração acelerar. Difícil lembrar, não é? E isso, alma querida, não é por acaso. O medo tem uma função muito específica no plano espiritual. Ele desvia, ele paralisa, ele faz com que o ser humano olhe sempre para fora, sempre para a ameaça visível, nunca para dentro, nunca para o que está acontecendo na consciência, na vibração, na alma coletiva da humanidade. Chico Xavier ensinava com aquela doçura de quem compreendeu os meandros do espírito. O medo é a maior arma do obscurantismo, não porque alguém o fabrique conscientemente, mas porque mentes densas, vibrações baixas e almas em sofrimento o produzem naturalmente, como um campo magnético de angústia que se retroalimenta. Certa vez, em uma reunião íntima com amigos espirituais em Uberaba, Chico relatou algo que um espírito sofredor lhe havia confessado durante uma sessão.
O espírito chorou ao dizer: em vida, eu vivia rodeado de notícias de catástrofes. Pensava estar informado, mas na verdade estava sendo desviado. Cada hora que passei com os olhos no caos lá fora foi uma hora que não olhei para a luz que esperava dentro de mim. Chico ficou em silêncio por um longo momento. Depois disse apenas: quanto tempo perdemos fugindo do silêncio que nos salvaria? Não tenha medo do que vamos compreender juntos neste vídeo. Porque o que parece assustador quando visto com os olhos do mundo se torna libertador quando visto com os olhos do espírito. E tem mais. Porque o medo coletivo não opera sozinho. Há uma camada que poucos percebem. E é sobre ela que precisamos falar agora. Ela olha para algo muito mais profundo. O estágio em que a consciência coletiva da humanidade se encontra na sua longa jornada evolutiva. E o que os espíritos superiores comunicavam a Chico Xavier era uma verdade que ele repetia com insistência amorosa ao longo de toda a sua vida. A Terra está em transição. Não é figura de linguagem. É uma realidade espiritual concreta, descrita no Espiritismo como a passagem de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Imagine por um momento, e sinta isso, não apenas leia, que você está diante de uma madrugada que está prestes a terminar. O céu está escuro, o frio é intenso, o silêncio pesa, tudo parece parado. Mas sob a terra, invisível a qualquer olho, as raízes estão em plena atividade, preparando o que vai brotar com a primeira luz do amanhecer. É assim que Chico descrevia a transição planetária. Emmanuel, o guia espiritual de Chico, certa vez revelou durante uma psicografia algo que ficou guardado por anos antes de ser compartilhado mais amplamente. O sofrimento coletivo que a humanidade vive não é punição. É pressão. É a pressão que transforma o carvão em diamante. E essa pressão não pode ser interrompida, porque a lei não negocia com quem ainda não aprendeu. Chico recebeu essa mensagem com lágrimas nos olhos, e depois disse em voz baixa aos que estavam ao redor: isso que parece cruel é misericórdia. Só que a misericórdia divina não é mole. Ela é firme como o amor de uma mãe que não deixa o filho queimar a mão 2 vezes na mesma chama. Isso não é ameaça, é ciência espiritual. A humanidade está sendo pressionada, por dentro e por fora, a abandonar padrões que já não servem à sua evolução. E essa pressão não vem de nenhum governo ou organização. Ela vem da própria lei divina, mas o mais impressionante ainda está por vir. Porque há uma lei operando por trás de cada evento humano que poucos reconhecem. E quando você a compreende, o caos ao redor deixa de assustar e começa a fazer sentido pela primeira vez. Essa lei estabelece que nenhuma alma e nenhuma civilização permanecem estagnadas para sempre. Que o universo está sempre em movimento em direção ao bem, ao amor, à luz. Que os desvios existem, sim, mas são sempre temporários. Que o retrocesso é ilusório, porque a marcha da evolução é irreversível. Você já se perguntou por que, quanto mais a humanidade avança tecnicamente, mais parece que o mundo piora? Por que mais recursos, mais informação, mais conectividade parece gerar mais conflito, mais ansiedade, mais vazio interior? Essa é a resposta que poucos têm coragem de dar. Porque o progresso material sem o correspondente progresso espiritual cria um desequilíbrio, uma tensão acumulada, uma pressão que, eventualmente, encontra sua válvula de escape. E essa explosão não é o fim, é o início da cura. Chico Xavier, em sua humildade profunda, repetia algo que Emmanuel ensinava com firmeza. As crises coletivas são mecanismos de evolução. São o modo que a providência encontra para sacudir a humanidade de seu torpor e forçá-la a olhar para o que realmente importa. Nada do que está acontecendo é aleatório, nada é casual. Há um plano maior em movimento, e cada turbulência faz parte de uma cirurgia cósmica que visa curar, não destruir. O que vem a seguir é profundo, alma querida, porque agora vamos entender exatamente como esse processo de cura opera, no plano visível e no invisível ao mesmo tempo. E a história sendo reescrita. Pense numa construção antiga, sinta o peso das paredes velhas,
a umidade das fundações corroídas, o cheiro de mofo que se esconde atrás de uma tinta nova, que não engana quem conhece a estrutura por dentro. Por fora, ainda parece firme, mas quem olha com profundidade sabe, essa estrutura precisa cair antes de ser reconstruída com solidez. É exatamente assim que funciona a transição planetária no plano espiritual. As estruturas sociais, econômicas e culturais que foram construídas sobre o egoísmo, sobre a exploração, sobre a indiferença ao sofrimento alheio, estão sendo desmontadas, não por forças humanas, não por conspirações, mas pela própria lei divina, que não permite que nada fundado sobre a ilusão se mantenha para sempre. Certa vez, Chico compartilhou com emoção uma mensagem recebida de um espírito que havia sido, em vida, um homem poderoso, rico, influente, admirado. Ao chegar no plano espiritual, esse espírito olhou para toda a sua trajetória com uma clareza dolorosa e disse: construí tudo sobre areia. Poder, nome, bens, e tudo caiu numa hora. O pior não foi perder, foi perceber que eu sabia que era areia. Aí escolhi não ver. Chico ouviu em silêncio e depois disse baixinho: é por isso que o colapso que parece castigo é misericórdia disfarçada. Ele impede que passemos uma eternidade construindo sobre o que nunca vai durar. Você já sentiu isso em alguma área da sua própria vida? Aquela sensação de que algo que parecia sólido não era tão sólido assim? Confie nisso. Não como presságio ruim, mas como convite. Quando o que é falso desmorona, é para que o que é verdadeiro possa finalmente ter espaço para existir. O mundo está desorganizando para se reorganizar, como a semente que precisa se desfazer completamente antes que a árvore possa nascer. E o caos aparente é a reorganização invisível se preparando para manifestar no plano material. Ela para de crescer, e mais grave ainda, ela fica presa na vibração do que está terminando, em vez de se sintonizar com o que está nascendo. Você já percebeu como pessoas tomadas pelo medo parecem envelhecer de dentro para fora? Como os olhos de quem carrega terror constante perdem aquela luz que antes estava lá. Como a angústia crônica vai apagando pouco a pouco a capacidade de sentir alegria, de perceber beleza, de confiar no próximo passo. Isso não é poesia, é a realidade espiritual em ação. Eu sei que você sente esse peso às vezes. Eu sei que há momentos em que o mundo parece grande demais e você parece pequeno demais diante de tudo o que está acontecendo. Isso é humano, é natural. E é exatamente por isso que esta mensagem importa. O apego ao que está terminando gera sofrimento. Não porque o passado fosse ruim, mas porque o espírito que se recusa a avançar contradiz a própria natureza da alma, que é sempre movimento, sempre crescimento, sempre mais luz. Chico Xavier ensinava com ternura que quem entra no pânico coletivo fica preso na velha vibração, não por castigo, mas porque é exatamente isso que o pânico faz. Ele gruda a consciência na frequência densa e impede que o espírito perceba as energias sutis da transformação em andamento. E esse estado espiritual é o que define quem avança e quem fica parado. Não é julgamento, é lei.